Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo, eu faço Engenharia Química na UFRJ e hoje eu vou apresentar meu tema de iniciação científica. Síntese de óxido de grafeno a partir de matérias-primas de baixo custo. Eu sou orientado pelo professor Daniel. Existem 4 tipos de grafeno descritos pela literatura. O primeiro deles é o grafeno propriamente dito. Ele é constituído de átomos de carbono, com hibridização sp2, dispostos num plano hexagonal de 2 dimensões. Quando você oxida esse nanomaterial, você chega ao óxido de grafeno. Ele é constituído de grupamentos oxigenados ligados ao carbono. Veja que esse fato muda a sua hibridização de sp2 para sp3. O também chamado GO pode sofrer um processo de redução. O óxido de grafeno reduzido apresenta grupamentos oxigenados ligados ao carbono, regiões de caráter de grafeno e regiões com buracos ou vacâncias de átomos. Eles também são chamados de defeitos. Por fim, o nanografite é constituído de várias folhas de grafeno, uma empilhada sobre as outras. Veja que ele apresenta propriedades interessantes. A primeira delas é a sua grande área superficial. O fato do grafeno e os seus derivados estarem dispostos num plano 2D permite uma grande área de interação com o meio. Ele também é um ótimo condutor de corrente elétrica e calor. Veja que esse fato permite aplicá-lo no ramo de eletrônica, ou ciência dos materiais, ou qualquer outra de interesse. O grafeno é inerte a substâncias polares. Isso faz com que ele tenha grandes promessas na área de dessalinização de água. Por fim, ele é um material muito resistente, sendo superior inclusive ao aço e outros de grande resistência. Os métodos de síntese descritos pela literatura visam maximizar a qualidade e minimizar o preço. CVD é um método que visa produzir grafeno. Utiliza-se de uma atmosfera que contém metano e uma matriz metálica de deposição. A esfoliação mecânica, que é um método utilizado pelos 2 ganhadores do Prêmio Nobel pela descoberta e caracterização do grafeno, visa, obviamente, a produção de grafeno e é constituída de diversas esfoliações manuais, seguidas de uma posterior purificação. Por fim, a esfoliação em fase líquida tem o intuito de produzir óxido de grafeno. O objetivo da minha pesquisa é utilizar a esfoliação eletroquímica para sintetizar e caracterizar óxido de grafeno. A literatura descreve esse método utilizando grafites de alto custo, que são aqueles que contêm alta cristalinidade. Por isso, na minha pesquisa, eu tenho o intuito de utilizar matérias-primas de baixo custo, ou seja, baixa cristalinidade, para poder reduzir o preço de produção desse nanomaterial, tendo em vista que ele pode chegar até na casa das centenas de dólares a grama. Tendo em vista esse contexto, espera-se executar um planejamento fatorial, a fim de averiguar se essa rota adaptada apresenta o melhor resultado. Uma abordagem geral do método é a seguinte. Ele nada mais é do que um processo de eletrólise. O eletrodo de platina é um eletrodo inerte, enquanto que o de grafite é o reacional. Ambos estão imersos em uma solução eletrolítica, que pode ser de caráter ácido ou de caráter neutro. Entretanto, é importante que eles contenham sulfato em sua composição. Aqui ao lado, há uma imagem da síntese realizada em laboratório. Ao final do processo, será realizado uma purificação para retirar eventuais contaminantes contidos ou presentes no processo. Esse método apresenta algumas vantagens quando comparado à esfoliação química. O método de Hilmers adaptado utiliza de ácidos agressivos, como ácido sulfúrico, permanganato de potássio
e em algumas rotas também ácido nítrico e outros componentes agressivos. Veja que isso produz uma grande quantidade de rejeitos, utiliza-se de muito tempo, aqui nesse caso 5 horas ou mais, altas temperaturas, e tem um custo considerável. Por isso, nesse contexto, a esfoliação eletroquímica apresenta baixo custo financeiro e de tempo, bem como pouca produção de rejeitos. Os mecanismos envolvidos são os seguintes. Na esfoliação catódica, o eletrodo de grafite apresenta carga negativa. Ele atrai para si espécies de carga positiva. Nessa imagem é o lítio+. Na esfoliação anódica, que fora estudada por mim, o eletrodo assume carga positiva e atrai para si espécies de carga negativa, que nesse caso é o sulfato. O método é constituído de 2 etapas. O primeiro, que é a aplicação de uma baixa voltagem, visa permitir a penetração do agente intercalante, sabendo que o grafite são várias lamelas de grafeno, uma empilhada sobre as outras. Depois, com a aplicação de uma alta voltagem, já na segunda etapa, ocorre a redução do intercalante para sua forma gasosa, realizando assim o processo de esfoliação. O sulfato é aquele que apresenta melhor resultado devido ao seu baixo potencial de redução. Veja que para o nitrato e o perclorato temos até 7 vezes mais. Por isso, é o nitrato que apresenta resultados muito poucos, melhor dizendo, apresenta resultados não satisfatórios na esfoliação, enquanto que o perclorato não apresenta nenhum resultado. A esfoliação eletroquímica realizada, até então, utilizou-se desse circuito simples. A fonte de 12 volts somente, ou seja, utilizando somente da segunda etapa, pode ser explicado devido a limitações técnicas no processo, em que não houve nenhum aparato que permitisse a aplicação de uma baixa voltagem. O resistor, aqui indicado, está representando a esfoliação, o local onde vai ocorrer a síntese do óxido de grafeno. Aqui nessa imagem pode-se observar o aparato experimental no início da síntese, em que a solução de sulfato de amônio, variando de 0,1 até 1 molar, foi descrito na literatura como sendo a de concentração ideal. E aqui nessa imagem pode-se perceber o final do processo de esfoliação. Depois é utilizado de uma purificação para retirada de eventuais contaminantes presentes nesse nanomaterial. Os resultados obtidos até então são os seguintes. Os eletrodos foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura. Pôde-se comprovar a presença de grafite, bem como carbono amorfo e eventuais contaminantes, que são esses pontos brancos. Esses pontos brancos foram analisados via EDS, podendo perceber picos para oxigênio, zinco, silício e outros átomos. Veja que nesse ponto 1 aqui, o espectro foi omitido devido a indicar somente presença de carbono, um pico de alta intensidade para esse átomo. Aqui, nessa tabela, observa-se a concentração dos átomos citados. No ponto 2, que é esse ponto branco aqui, enquanto que no ponto 1, somente há a concentração de carbono. Também, a amostra foi caracterizada. Pode-se perceber essas regiões turvas aqui, quando comparado com a fita de cobre, onde a amostra foi depositada, bem como essas regiões escuras. Elas estão associadas a carbono amorfo ou grafite que não foi esfoliado corretamente. Esses pontos brancos aqui, não sendo a matriz, estão relacionados ao eletrólito utilizado na síntese. Também nessa imagem de MEV foi aplicado análise de EDS. Nesse ponto aqui, pôde-se comprovar presença de carbono, cobre
e oxigênio. A intensidade desses picos estão aqui descritas. Também nesse ponto 2, bem menos intenso carbono e oxigênio. Cobre, não houve grande alteração. Aqui pode-se observar uma tabela com a concentração atômica nos dois pontos. Perceba a variação da concentração de carbono entre o ponto 1 e o ponto 2. Enquanto que no ponto 1 essa concentração de carbono pode indicar uma ou mais folhas de óxido de grafeno, no ponto 2 podemos observar um agregado de carbono amorfo ou mesmo grafite que não foi esfoliado corretamente. Houve dois principais problemas identificados até então. O primeiro deles é a baixa esfoliação. O segundo, a alta contaminação da amostra. O circuito utilizado pulou a primeira etapa, devido às limitações técnicas. Espera-se, portanto, melhorar o processo de esfoliação, bem como obter um método eficiente de purificação para a retirada do eletrólito e carbono amorfo. É importante de indicar que a literatura descreveu processos de lavagem do precipitado obtido na síntese. O método de purificação utilizado por mim é constituído de diversas centrifugações da amostra, variando de 600 até 10.000 RPM. É nesse contexto que elaborou-se esse circuito teórico, em que há duas fontes, uma de baixa e uma de maior voltagem, conseguindo aplicar nos eletrodos esses valores desejados com o auxílio de módulos relés e um diodo. A plataforma utilizada foi a Arduino, tendo em vista o baixo custo de montagem e manutenção, bem como a possibilidade de automatização do processo. Aqui nessa imagem pode-se observar o circuito teórico utilizando a plataforma Tinkercad. É do Arduino que vai sair a menor voltagem, enquanto que dessa fonte vai sair a maior voltagem. Ambas estão auxiliadas de módulos relés. E aqui pode-se observar uma representação do local onde vai ser aplicado o processo de esfoliação. Aqui há uma imagem da primeira versão da fonte montada. Veja a presença dos módulos relés, da fonte de maior voltagem, do Arduino e desses fios. Eles podem ser explicados com base numa adaptação do projeto, para poder inserir mais LEDs e botões, a fim de melhorar a interação com o usuário que a está utilizando. A segunda versão será montada utilizando placas de circuito impresso, bem como impressora 3D, para evitar perdas de carga, bem como voltagem. Deixo ao leitor o funcionamento da primeira versão da fonte montada até então. Agradecimentos ao CNPq, professor Daniel e ao time Super Nano pelo acolhimento. Muito obrigado.